Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Sterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. O ponto de vista de hoje entrevista a mentora estratégica e comportamental Marta de Souza, palestrante e diretora executiva da Marta de Souza Group, Master Advanced Coach. Ela atua há 24 anos na área de desenvolvimento de pessoas e performance pessoal e profissional. Hoje ela vai nos falar sobre alguns tópicos importantes que permeiam a vida pessoal e profissional das pessoas. Mas antes eu quero mandar um abraço para alguns amigos telespectadores: Marcelo Queiroz, Luísa Freire, Laumir Barreto, Fernando Vigílio, Armando Negreiros, José Narcélio, a minha amiga Lucinha Lira e o meu amigo Diógenes da Cunha Lima. Marta de Souza, que alegria receber você no programa Ponto de Vista de hoje. Uma satisfação imensa. E eu quero agradecer porque você aceitou o convite. Você cheia de coisa para fazer, mas tirou esse tempinho para conversar comigo e, mais importante ainda, para falar com o nosso telespectador sobre esse assunto que é tão importante, que é comportamento de pessoas, liderança e coisas afins da sua atividade. Eu quero, portanto, renovar os agradecimentos de poder me entrevistar aqui hoje, nesse programa tão especial. Nelson, eu que agradeço a oportunidade, né? A oportunidade de compartilhar conhecimento é sempre uma ótima oportunidade. E poder falar para os seus telespectadores, melhor ainda, né? Unir o útil ao agradável. Sem dúvida. Tenho certeza que eles vão gostar. Marta, o que é coaching? Nelson, coaching é uma técnica, né? Uma metodologia que ela foi criada há mais de 40 anos atrás por Timothy Galway. Ele pegou os conceitos do coach, do mundo esportivo, e trouxe para o mundo dos negócios, com o objetivo de ampliar a consciência das pessoas sobre qual o seu potencial e como utilizar todo esse potencial para aumentar a sua performance. Então, ele se baseia na seguinte equação: performance é igual potencial menos interferência. Então, quanto mais eu diminuo as minhas interferências internas ou externas, maior a minha performance. Então, todo o trabalho que eu faço está relacionado à metodologia do Timothy Galway. Então, eu sigo esse conceito. Existem vários conceitos depois que o Timothy desenvolveu, outras escolas, outros caminhos, mas o que eu trabalho é com essa metodologia. Desde quando você se tornou uma referência nessa área? Nelson, há 11 anos atrás eu sou uma estudiosa, né? O conhecimento para mim é um valor, né? Então aprendizado para mim é todo dia, é uma constante. E eu fui pesquisando e encontrei esse termo coach e fui pesquisar como eu me tornaria uma coach. E em 2008 foi quando eu comecei as minhas certificações. Eu comecei com a Sociedade Brasileira de Coach, fiz 3 certificações com eles. E aí eu encontrei o Timothy Galway, o Marshall Goldsmith, encontrei o John Whitmore e o Henry Coetzee. Então, todos esses foram meus mentores e ao longo desses 10 anos, eu acumulei em torno de 30 certificações. Fui 4 vezes para Los Angeles, fui para a Itália, com o objetivo de agregar conhecimento, porque é uma área que ela está em constante evolução, é um movimento, né? Quem lida com comportamento precisa estar se atualizando constantemente e eu tenho feito isso ao longo desses 10 anos. E feito com muito sucesso. Quando você faz as suas palestras, quais os principais objetivos, quais os principais temas que você geralmente aborda? Meu foco é a liderança, né? Quando eu desenvolvi a minha missão de vida, descrevi a minha missão de vida, o meu pensamento era como eu poderia agregar valor para o maior número de pessoas, para a vida de um maior número de pessoas.
E aí eu pensei nas lideranças, porque quando você desenvolve a liderança, a mudança comportamental do líder, ela impacta em toda a sua equipe. E se esse líder for um empresário, um presidente, você tem um volume de mudanças de vida e cultura organizacional. Então eu acabava, num trabalho, agregando valor para a vida de várias pessoas. Como é que uma pessoa, um líder, por exemplo, como é que ele deve trabalhar com ele mesmo a partir da orientação do coaching? A partir da orientação que você, por exemplo, leva para eles. Mas o que é que, além disso, o que é que ele precisa fazer interiormente para que ele consiga a plenitude do sucesso e do êxito naquilo que ele se propõe fazer? O primeiro passo é autoconhecimento, né? Hoje, todos os caminhos levam para a busca do autoconhecimento, né? Eu só posso usar aquilo que eu tenho consciência. Então, entender quais são os meus comportamentos positivos e quais são os comportamentos negativos. Porque a maior interferência estão nos hábitos negativos que nós vamos adquirindo no nosso dia a dia e, por ser um hábito, nós fazemos sem perceber. Então, dentro de uma organização, o hábito negativo de uma liderança, ela pode interferir grandemente na performance da sua equipe. Então, buscar se autoconhecer, parar um tempo para perceber quais são seus pontos fortes, quais são seus talentos, quais são seus dons e entender também quais são os comportamentos negativos que você vai desenvolvendo e não tem percebido, são ferramentas que te levam a alcançar aquilo que você está buscando. Você falou sobre sucesso. Eu gosto do conceito do Marshall Goldsmith. Hoje a gente tem um padrão de sucesso muito pesado, né? É você ter dinheiro, é você ter curtida, é você ter carro, é você ser famoso, etc, etc. Marshall Goldsmith, ele conceituou da seguinte forma: uma pessoa bem-sucedida é aquela que utiliza a maior parte do seu tempo fazendo o que ela gosta. Então, se você tem como valor a busca pelo resultado financeiro, você passa a maior parte fazendo isso e adquirindo isso, é sucesso para você. Se você busca equilíbrio de vida, harmonia, uma vida mais tranquila e de paz, e você utiliza a maior parte do seu tempo fazendo isso, você é bem-sucedido. Então, esse conceito nos liberta a fazer aquilo que a gente acredita que é melhor para a nossa vida, independente do que os padrões do meio estão nos influenciando, nos direcionando. Ou seja, é uma coisa bem mais ampla do que se poderia imaginar à primeira vista. E libertadora, né? E libertadora. O otimismo é uma ferramenta também igualmente necessária para que se obtenha esse sucesso pessoal, profissional? O otimismo ele é muito importante, porque o otimismo está relacionado em você olhar aquilo que você tem, ver as coisas, as situações pelo lado positivo. O Steve Covey, ele fala o seguinte, que 10% das situações nós não temos controle. Do que acontece na nossa vida, 10% nós não temos controle. 90% nós temos. Por quê? Porque é a reação que nós temos ao que nos acontece. Então, o otimismo é olhar de um lado positivo. O otimismo ele está andando de mãos dadas com a gratidão, com a abundância. Que engrandece a pessoa humana. Exatamente. Imensamente. E a questão do foco? Qual a importância do foco numa atividade? A importância do foco é que o foco, disciplina e foco são duas coisas que fazem você chegar aonde você quer. São dois pontos extremamente importantes. Eu fui ginasta e velocista, e eu fui velocista de tiro de 100, 200, 400 e 800 metros. A minha técnica, ela dizia, né, você sabe que se você olha para o lado, você perde centésimos de segundos e isso pode impedir que você vença uma corrida ou não. E ela sempre dizia, olhe para a sua raia, foque na sua raia. Não olhe para o lado que você perde tempo. Então, se você tiver foco, ou seja, se você estiver focado na sua jornada, se você estiver focado no seu propósito, se você estiver focado na sua meta, você tem mais probabilidade de alcançar. Você tem trabalhado muito ultimamente sobre liderança. O que é que você tem para dizer para mim sobre isso, sobre esse tema que é tão abrangente? A liderança, por si só, como a pessoa deve fazer para aperfeiçoar essa liderança, para obter essa liderança. O que é que você tem a dizer sobre isso? A liderança começa com a autoliderança, né? Eu não posso exigir do outro aquilo que eu não tenho dentro de mim.
Então, o processo ele começa com autoliderar-se. Autoliderar os seus pensamentos, as suas conversas internas, o seu jogo interior, né? Autopoliciar as suas emoções, né? Se fala muito sobre inteligência emocional. A inteligência emocional ela é dividida e um dos pontos é a autorregulação, ou seja, o impulso que eu tenho de dar uma resposta, o impulso que eu tenho de... a emoção toma conta de mim e eu tenho aquele impulso. Então, buscar o autoconhecimento, buscar a autoliderança, começando pelas suas emoções, é o primeiro passo. E a liderança ela é um exemplo. Eu não posso pedir para as outras pessoas fazerem algo que eu não faço. Eu não posso inspirar as pessoas não fazendo algo que eu não faço. Então, inspirar as pessoas começa de dentro para fora a liderança. E a liderança ela precisa ter algo extremamente importante que chama-se percepção. Eu faço o outro se sentir valorizado quando eu percebo o outro. Eu posso contratar um bom talento quando eu estou com os meus canais abertos para olhar para o outro, para interagir para o outro, para conhecer o outro. A percepção é uma das características mais importantes no líder. Se você consegue perceber se o seu colaborador ele está bem ou não está, se teve algum problema em casa ou não, quando você dá atenção para esse colaborador, ele se sente importante e a reação de alguém que se sente importante é oferecer o seu melhor. Existe uma ferramenta que ela chama-se SWOT pessoal, que é onde esse líder, ele chama o seu liderado para conversar e ele começa a entrevistar ele, perguntando quais são os pontos fortes dele, quais são os pontos que ele acredita que devem ser desenvolvidos, o que os pontos fortes dele podem gerar de oportunidades para ele dentro da empresa, o que os pontos fracos podem gerar de ameaça. Isso leva em torno de 20 a 30 minutos dessa conversa. Eu já apliquei isso em várias empresas e o resultado é extraordinário. Quando eu chego na organização, pessoas da área operacional perguntam: a senhora que é a Marta, o meu gestor fez aquele negócio comigo. Ele não sabe nem explicar, mas ele sabe que ele se sentiu importante. Ele fala: ele parou para conversar comigo. Então, quando você para um tempo para conhecer a sua equipe, conhecer os pontos fortes, os talentos, você valoriza, você cria uma liderança de valor. Perfeito. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte. Porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde.
Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e também oferece serviços noutras especialidades, na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e agora no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à entrevista com Marta de Souza. Marta, como melhorar a autoconfiança de uma equipe de trabalho? É função do líder. Eu aprendi que cabe ao líder essa tarefa. Como ele pode fazer para melhorar essa autoconfiança da equipe e essa equipe trabalhar mais harmonicamente e com mais sucesso? Primeiro ponto é feedback. A questão que mais eu ouço dos colaboradores, que eles mais reclamam, é a falta de feedback. Se eu não estou no caminho certo, ou se eu não sei qual é o caminho, para onde eu estou indo, qualquer caminho me serve. Então, como é que eu vou me sentir autoconfiante se eu não sei se o meu gestor, se eu estou atendendo às expectativas do meu gestor, se eu não conheço o meu papel dentro da organização, né? Eu não sei no final do dia qual é a minha entrega. Isso dificulta, né? Dá uma sensação de você estar perdido, porque a autoconfiança ela é o conjunto de 3 fatores. Autoeficácia, eu acreditar que eu sou capaz de fazer, autoconceito, o conceito que eu dou para mim, e autoestima, o valor que eu dou para mim. O autoconceito é importante porque nós nos relacionamos com as pessoas, coisas e situações com base no conceito que nós damos a elas. Se nós nos conceituamos de uma forma negativa, isso vai afetar a nossa autoconfiança. E a autoconfiança ela vem com uma retroalimentação que é do feedback, do que vem de fora, do que as pessoas estão colocando para mim. E quando a gente está falando de performance, eu só posso oferecer o meu melhor se eu sei que eu estou no caminho certo. Então, o feedback, ele é extremamente importante. O que é o feedback? Nós temos o péssimo hábito de comparar feedback com crítica construtiva. Crítica não constrói coisa nenhuma. Crítica só constrói um muro. Porque quando eu te critico, eu estou dando a minha opinião pessoal sobre quem é você. Não tem o crítico do cinema, o crítico da comida, ele fala o quê? O que ele achou sobre o filme, o que ele achou da comida. E nós, como seres humanos, nós não estamos buscando a crítica do outro, o que o outro pensa sobre mim. Nós queremos saber se nós estamos fazendo o que é certo ou não. E o feedback ele está relacionado ao que eu fiz e não quem eu sou. Se eu digo para você, Nelson, você é uma pessoa que só chega atrasada, eu estou falando ponto. Que você é uma pessoa. Você tem o hábito de estar chegando atrasado. Eu estou falando do que você está fazendo. Eu não estou te rotulando com algo. Então, a importância de você entender que feedback é o norte, eu chego para você e digo, Nelson, esse é o melhor trabalho que você pode me oferecer? Eu estou te devolvendo a responsabilidade para você analisar. Você vai dizer sim ou não. Sim, você tem certeza? Tenho. Então, na minha percepção, nesse ponto pode melhorar aqui, nesse ponto pode melhorar aqui, nesse ponto pode melhorar aqui. Eu estou te orientando. E no final do dia eu sei, o seu papel aqui, a sua entrega é X. No final, o seu colaborador precisa saber qual é o que ele precisa performar, o que ele precisa entregar. Então, um dos maiores dificultadores que está dentro da comunicação é o feedback. A gente sabe que a comunicação, 99,9% dos problemas está relacionado à comunicação.
E a liderança, alguns líderes também têm aquele hábito de achar que o outro está entendendo. Não, mas ele me conhece, ele está me entendendo. Não, não parta da premissa que o outro está entendendo. Deixe claro o que você espera dele, deixe claro qual é o papel dele e pergunte se a pessoa está entendendo o que ele está falando. Ratifique a informação com o seu colaborador. Então, dentro do negócio, se você quer uma performance, se você quer melhorar a autoconfiança do seu colaborador, dê feedback. Diga o que você espera dele e diga se ele está ou não atendendo às suas expectativas. Que beleza! Gostei muito dessa comparação que você fez com o feedback e a crítica, mesmo sendo rotulada de construtiva, e concordo plenamente com o que você colocou. Agora, você é gestor de uma empresa, você exerce a sua liderança e você exerce a gestão da empresa. O que é que você precisa fazer para saber selecionar os seus colaboradores e, mais ainda, os talentos da empresa? Como é que você consegue, o que é que você deve fazer para reter esses talentos trabalhando em harmonia para você? Primeiro, para a primeira parte, que é o selecionar, né, que é a grande dificuldade, as pessoas elas tendem muito a focar nas questões técnicas, a focar no currículo, a focar na experiência. As pessoas aprendem mais rápido do que elas mudam o comportamento. As grandes empresas, inclusive o Facebook, contratou uma nova VP, uma nova vice-presidente, e quando ele fez isso, o objetivo dela foi focar o quê? Nos pontos fortes, nos talentos dessas pessoas. Então você tem que contratar pelos talentos. A experiência é importante, a inteligência é importante, mas talento você não desenvolve, né? Você não ensina para uma pessoa a ter um talento. Eu estive com a minha filha num local e havia uma pintura à mão, uma coisa belíssima, que você olha e vê o talento, como é natural. E as pessoas têm talentos diferentes. Quando você estiver selecionando, faça perguntas para que essa pessoa te demonstre quais são os talentos dela, né? O que ela sabe fazer, qual é o dom dela, qual é a entrega que ela pode fazer para o teu negócio, qual é o valor. Mas primeiro eu tenho que entender qual é a minha entrega do meu negócio. Eu tenho que entender o que eu espero de cada função. Quando eu for fazer uma entrevista, eu tenho que saber o que eu pretendo que aquela pessoa execute, qual é a entrega dela. E com base nisso eu vou definir quais são os talentos importantes, quais são os comportamentos importantes. Porque a gente tem a premissa, contrata pelos conhecimentos técnicos e demite pelo comportamento. Porque uma mudança comportamental ela leva pelo menos uns 6 meses. Demora muito mais você mudar um comportamento do que você aprender uma técnica. Então, focar nos talentos e focar no comportamento no momento da seleção faz toda a diferença. Você está contratando um talento. E como é que você retém um talento? Valorizando, reconhecendo o valor, reconhecendo a entrega que aquela pessoa está fazendo para a sua empresa. É bom ser reconhecido. E o importante é que você saiba reconhecer. Pessoas diferentes têm que ser tratadas de forma diferente. Essa regra de ouro, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, não funciona. Vou dar um exemplo. Eu estava numa organização e dentro desse setor tinha uma pessoa introvertida, ou seja, mais retraída, e uma pessoa extrovertida. A equipe resolveu fazer uma festa surpresa para o introvertido. Quando ele abriu a porta da sala no aniversário dele, todos gritaram, surpresa, parabéns. Ele falou para mim, os batimentos deles aumentaram, e ele queria se esconder se ele pudesse. E as pessoas acharam que ele foi o quê? Mal agradecido, etc, etc. A outra membro da equipe, com a experiência que eles tiveram, eles compraram um bolinho para ela, deram parabéns, não fizeram nada, uma coisa bem simples, e ela ficou muito triste. Resumo da ópera. Você tem que tratar as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. Cada pessoa tem um estilo comportamental diferente. Então, se você se dá o trabalho de perceber o outro, o que é importante para o outro, o que o outro gosta, e você criar uma cultura dentro da organização, que o clima da organização seja positivo, porque a gente sabe que a maior parte do nosso tempo a gente passa no ambiente de trabalho,
ter um clima positivo, ter um clima agregador, ter um clima que as pessoas se sintam sendo desenvolvidas, se sintam importantes e percebam que a atividade que ela faz tem um propósito, tem um valor, isso são características de empresas que retêm talentos. Marta, o programa está quase no final, mas eu quero lhe fazer 2 perguntas que eu tinha anotado aqui. A primeira, o que é que diferencia os maiores líderes do mundo nas suas atividades? O primeiro ponto, eles focam nos pontos fortes dos seus colaboradores. Eles não perdem tempo tentando desenvolver aquilo que não tem. E eles seguem o seguinte mantra: não tente colocar para dentro o que ficou de fora. Tente colocar para fora o que está dentro. Isso já é difícil bastante. Então, extrair aquilo que é o potencial do seu colaborador, extrair o que tem de positivo, usar de forma consciente, ou seja, tirar as interferências e fazer com que esse profissional ofereça o seu melhor, esse é um dos pontos. O segundo, eles não seguem a regra de ouro de tratar as pessoas todas iguais. Eles tratam as pessoas de forma diferente como elas são. O terceiro ponto, ao contrário do que muitos dizem, eles têm os seus preferidos sim e dão atenção a essas pessoas, porque essas pessoas impulsionam o negócio e dão valor ao negócio. Como há pouco tempo o Facebook contratou uma nova VP com esse propósito de focar nos pontos fortes e seguiram a metodologia do Marcus Buckingham, que diz, primeiramente, quebre todas as regras. Que foi feito, essas informações que eu estou passando foi uma pesquisa do Instituto Gallup, que entrevistou pelo mundo inteiro os maiores gerentes do mundo, aqueles que davam os maiores resultados, e esses pontos foram os destacados. Como eu falei do tempo, vou lhe fazer a última pergunta, que é exatamente sobre o tempo. Como o líder deve administrar o seu tempo exercendo a liderança na sua atividade, na sua empresa, seja lá onde for? Então, o primeiro ponto que ele tem que fazer, ele tem que dividir o tempo dele como líder e o tempo dele como gestor. Isso também é um conflito. A maior parte dos empreendedores, dos empresários, eles usam a maior parte gerenciando e esquecem de liderar. Quando eu lidero, eu libero o potencial da minha equipe. Quando eu delego, quando eu acredito na minha equipe, isso faz com que eu reduza as minhas demandas. Muitos são cheios de demandas pela dificuldade de delegação. O outro ponto é se fazer presente, é estar presente. É o que a gente falou anteriormente, é manter o foco, é ter disciplina. Uma coisa muito importante, uma técnica do Timothy Gallwey, que é o STOP, a ferramenta das ferramentas, que é um acrônimo da palavra STOP, que é step back, dê o passo para trás, pense, think, organize e prossiga. Muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, no corre-corre, na demanda, e a gente vai fazendo a coisa de forma, deixa a vida me levar. Sai um pouco do contexto, olha o que está à sua volta, organiza a sua ideia e segue de forma consciente, se fazendo presente e estando presente. E como diz os norte-americanos quando estão recrutando os militares, tudo o que você fizer, faça o seu melhor. Essa é a melhor dica. Marta de Souza, eu estou muito agradecido por essa entrevista maravilhosa que você está dando. Eu tenho certeza que você, telespectadora, gostou imensamente de assistir. Renovo os agradecimentos, desejo continuado êxito, continuado sucesso na sua atividade e certamente você vai voltar aqui um dia, numa outra vinda sua a Natal, eu vou renovar o convite para a gente concluir essa entrevista. Um grande abraço, tudo de bom, um ótimo 2019 para você. Obrigada, Nelson. Eu agradeço a você a oportunidade e deixo aqui as minhas redes sociais, @Marta com TH de Souza com S Grupo. Quem tiver interesse em saber mais sobre o meu trabalho, pode entrar nas redes e conhecer um pouquinho. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso para todos. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectadora, mais uma vez, obrigado pela sua grande audiência. E a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbon, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias.